Pessoal, boa tarde, ou bom dia ou boa noite. Daqui onde eu estou falando com vocês é boa tarde, tá? Bom, mais uma das minhas videoaulas. Se você está acompanhando elas e se você está realizando as atividades e os exercícios, a gente acabou de falar sobre as chamadas criptógamas, né? As briófitas e as pteridófitas, as plantas que não têm semente. A gente viu o ciclo de vida delas, a gente entendeu como é que elas conseguem se reproduzir sem semente, mesmo sendo plantas, né? E a gente viu um pouquinho da diversidade desses caras, que eram umas plantinhas interessantes, mas não era, né? A coisa fica mais diversa agora, que a gente vai começar a falar das plantas que têm semente, as fanerógamas, tá? E aí eu falei na primeira aula, falei na segunda, já vou falar na terceira. É aqui que está a maior parte das espécies de plantas que existe e é aqui que está a maior parte das espécies de plantas que a gente conhece. Se bem que, né, não é ainda hoje que a gente vai falar da grande diversidade de plantas e vocês vão entender isso daqui a alguns slides. Legal? Vamos lá então. O de sempre, tá, pessoal? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando e saudades de todos vocês. Espero que estejamos em breve juntos novamente numa sala de aula. Até lá, aqui vai, pessoal. Fanerógamas. Legal? Bora. Bom, nomenclatura, fanero é evidente, gamo, gameta, reprodução. Reprodução é evidente. São plantas com semente, tá? Hoje em dia, os botânicos, eu não vou entrar em detalhes, se quiser pausa e dar uma lida aí, não vou entrar em detalhes, mas os botânicos preferem o nome espermatófita. Para todos os eventos, para os nossos interesses na nossa vida, falou espermatófita, fanerógama são sinônimos. É planta com semente, tá ali, tá bom? Beleza. Bom, aí é que a gente entra. Nesse grupo das espermatófitas, nesse grupo das plantas com semente, a gente tem dois grandes grupos, as angiospermas e as gimnospermas. Aqui, ó, tá em inglês, mas eu já adianto para vocês. Aqui as gimnospermas e eu vou pintar de outra cor. Aqui as angiospermas. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que as gimnospermas, e a gente já vai ver quem são esses caras, têm semente, são fanerógamas, são espermatófitas, mas não tem flor e não tem frutos, tá? Essas são as gimnospermas e na verdade o prefixo gímneo vem do grego ou do latim, eu deixo aqui embaixo, né? E quer dizer nu. Sperma é semente, gímneo nu, semente nua, gimnosperma. Semente que não vai ter um fruto à sua volta. Não vou dar o spoiler aqui, vocês vão ver daqui a alguns minutos quem são as gimnospermas, porque, vejam só, é delas que a gente vai falar hoje. As angiospermas vão ter que esperar um próximo momento, né? As angiospermas, se as gimnospermas não têm flor nem fruto, você, né, já deve ter deduzido que as angiospermas são aquelas sementes, aquelas plantas, desculpa, que tem semente, é uma espermatófita, e tem também flor e fruto. E aí vem a resposta, né? Se você parar para pensar em uma planta qualquer, seja que você vê aí na rua ou que você coloca na salada, eu te garanto que muito provavelmente é uma planta que tem semente, que tem flor e que tem fruto, né? Então a grande diversidade das plantas está aqui nas angiospermas, que a gente vai falar o quê? Na próxima aula, se tudo der certo, tá? Hoje a gente ainda não entra nesses caras, mas sempre que você pensar numa planta, muito provavelmente você vai estar pensando numa angiosperma, né? Arroz, feijão, batata, mandioca, alface, tomate, cebola, pimenta, pimentão,
manga, jaca, frutas, lógico, são todas angiospermas. A gente não vai ver esses caras em detalhes hoje. Vamos ver as gimnospermas. Legal? Então são os dois grandes grupos dentro das plantas com semente. Então, pessoal, olha só. Esses são os quatro grandes grupos que a gente tem dentro das plantas. Os dois que a gente já viu e os dois que a gente vai ver. Briófitas, que são os musgos. Pteridófitas, que são as samambaias e avencas. Gimnospermas, planta com semente sem fruto, que a gente vai ver hoje. E as angiospermas, planta com semente, flor e fruto, a grande maioria das plantas. Legal? Então, esses são os quatro grandes grupos de plantas que tem, que a gente divide. Tá? Dentro das angiospermas tem alguma divisão, a gente vai ver isso, mas esses são os quatro principais. Legal? Bom, findo o parênteses. Então, as fanerógamas, elas vão ter, além das características que a gente já mencionou, que eu acabei de mencionar, eu ia falar características óbvias, mas não são muito óbvias, né? Que é a presença de semente. Elas vão ter algumas outras características que valem a pena de ser mencionadas e que eu vou fazer isso agora. Né? Aqui mais uma vez a divisão das fanerógamas que eu acabei de falar, que a gente adota, né, que se adota hoje: gimnospermas, plantas com semente nua, sem fruto em volta, e angiospermas, plantas com flores e frutos. As duas têm semente, tá bem aqui. E os dois grupos, né, os dois grupos têm também o que? Uma coisa chamada crescimento secundário, caule lenhoso, tronco espesso. Daqui 2 slides a gente vai ver o que é isso. Guarde essa informação, né? Tanto gimnospermas quanto angiospermas, todas as plantas com sementes, além de terem sementes, vão ter um tronco, geralmente, ou podem ter um tronco espesso, como uma árvore. Imagina uma árvore, tem o tronco ali, ele é espesso, ele tem um crescimento que não é só em altura, é em espessura também. Isso se chama crescimento secundário, né? Tem sementes, que é uma forma que dá resistência para o embrião, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Tanto dá uma resistência para o embrião ficar vivo lá, a gente vai ver isso, quanto podem ser dispersadas ou disseminadas por diferentes formas, vamos dizer assim, né? Então a semente ela não só cai e fica ali um bom tempo, a gente vai ver daqui a alguns slides muito tempo antes de ser germinada, ela também pode ser dispersada por animais ou pode ser dispersada pelo vento. Ela pode ir parar num lugar muito distante de onde ela começou. Vocês entendem que essas duas coisas, a resistência e o fator de dispersão, são coisas importantes para a planta. São coisas que ajudam a planta ou a espécie de planta a se dispersar. Ajuda a população de plantas a crescer, a se dispersar. São vantagens chamadas vantagens evolutivas. Legal? E tem mais uma característica também pequenininha aqui, mas talvez uma das mais importantes, que é o pólen. A presença do grão de pólen nas plantas que têm também semente. O que é o pólen? É uma estrutura reprodutiva. A gente vai ver isso nos próximos slides. É uma estrutura reprodutiva, que torna essas plantinhas independentes da água para a reprodução. Voltem lá na aula de musgo, voltem lá na aula de pteridófita, de samambaia. Esses dois grupos de plantas dependem da água em algum momento na reprodução. Precisa de uma aguinha ali, porque a estrutura reprodutiva, o gameta, ele é flagelado, ele tem que ir nadando para que ocorra a fecundação. Aqui não tem essa. O pólen, ele pode ir voando, ele pode ser carregado por um animal, ele pode ir de várias maneiras, mas não precisa da água, não precisa chover, não precisa estar úmido. A gente vai ver isso quando a gente tiver a reprodução dessas plantas. Elas não dependem da água para a reprodução. Então, a gente está vendo aqui uma série de estratégias que explica, né, o sucesso desses caras. Por que a maior parte das plantas que a gente conhece são fanerógamas? Porque elas têm essas características que permitem que elas se dispersem e se adaptem a tudo quanto é ambiente diferente. Não precisa ser úmido, né? Não precisa ser perto, elas conseguem se espalhar, elas conseguem se disseminar,
as sementes podem ficar muito tempo antes de serem germinadas, as sementes podem ser dispersadas pelo vento ou por animais. Tudo isso dá uma chance maior para aquela espécie se dispersar, para aquela espécie dar certo. Esse é o grupo que deu certo e essas são algumas das características. A gente vai voltar em cada uma delas. Legal? Então a primeira delas... Ih, a minha cara está aí na frente. Beleza. A primeira delas é o crescimento secundário. O tronco dessas plantas geralmente é espesso. A gente vai entender isso um pouquinho melhor no futuro. Mas se você cortar um pé de goiaba, um pé de manga, uma sequoia, um pinheiro de Natal, você vai ver algo mais ou menos assim. Um tronco espesso, uma madeira bem grande, né? Isso porque essas plantas têm o que eu já falei e o que eu chamei, o que se chama, né, de crescimento secundário. A planta ela não cresce só para cima e para baixo na raiz. Ela cresce em espessura, ela vai engordando, né? Como eu nos últimos meses, né, tenho tido bastante crescimento secundário aqui, né, parado, ficando em casa a maior parte do tempo. É meio terrível. No meu caso não é bom, no caso da planta é muito bom ela ter esse crescimento secundário. Isso permite com que a planta tenha uma sustentação maior e que a planta seja maior. As maiores plantas que tem são fanerógamas, mas a gente vai ver que algumas delas, a gente vai falar delas hoje, são gimnospermas. Plantas com mais de 50, mais de 100 metros de altura. Você não cresce em mais de 100 metros de altura, exceto se você tiver uma boa base de sustentação. Um tronco bem espesso que vai crescendo à medida que a planta cresce. Característica de fanerógamo. Tá? Pólen. Olha a minha cara aí na frente do pólen. Ainda bem que tem mais imagens, tá, pessoal? Porque eu estou gravando isso aqui numa tacada só. Bom, a gente vai ver que o pólen ele carrega o gameta masculino. O gameta nessas plantas fanerógamas não vai ter mais rabinho, não vai precisar mais sair nadando. Ele vai estar dentro de uma estrutura que é o grão de pólen, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, tá? Se Deus quiser. Esse grão de pólen pode ser transportado por animais ou pelo vento, mas não depende da água. Né? Aqui está escrito, ó, o gameta não precisa nadar. Essas plantas, então, crescem em ambientes que não necessariamente são úmidos. Elas se dispersam até ambientes que não necessariamente são úmidos. Tem planta no deserto, tem planta na caatinga, tem planta no cerrado, mesmo na época de seca, elas se reproduzem, graças ao pólen das plantas fanerógamas. Tá? Aqui. Então, aqui um grão de pólen, isso roxinho aqui é um grão de pólen. E esse tubinho é o que se chama de tubo polínico. O gameta, será que tem uma cor que fica mais evidente aqui? O gameta ele fica aqui dentro do pólen. Quando o gameta chega na estrutura reprodutiva feminina, o gameta ele viaja dentro desse tubinho que se forma, que é o tubo polínico. Tá? Em nenhum momento você precisa de meio aquoso. Aqui tem mais uma. Vários grãos de pólen, alguns bem bonitos e, dá para ver aí, bem diferentes, né? Muitas vezes a gente consegue diferenciar, se não a espécie, pelo menos o grupo vegetal de uma planta só pelo grão de pólen. A gente, eu digo os botânicos, os especialistas. Eu estou meio enferrujado nessa área, mas com certeza a gente está vendo aí, né, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Tipos de grão de pólen diferente. Com certeza, cada um desses grãos de pólen que a gente vê que é diferente pertence a uma espécie diferente de planta, né? A gente vai ver. Então, o grão de pólen, essa estrutura reprodutiva, né, usada na dispersão. O que eu ia falar? Ah, sim. Além disso, né, os botânicos eles conhecem
os diferentes tipos de grão de pólen conseguem... esse pólen é de uma planta assim, esse pólen é de uma planta assada. E os paleobotânicos, a mesma coisa com fósseis. Né? Tem grão de pólen no registro fóssil. E os paleobotânicos conseguem ver os fósseis aí de que planta que era esse pólen, de que planta não era, que planta existia nessa localidade, que planta não existia. Então o pólen ele transporta o gameta masculino. É diferente do esporo, porque o esporo é uma célula, só uma célulazinha que também vai se dispersar. O grão de pólen é uma estrutura, tem mais de uma célula formando essa estrutura, né, que transporta o gameta masculino. Não se preocupem, ou melhor, se preocupem, né, a gente vai ver o ciclo de vida desses caras, vocês vão ver aí o que o pólen faz. Enfim, fanerógamas, planta com semente e que tem também crescimento secundário, que tem também o grão de pólen. Então, como eu já falei, pessoal, vantagem do grão de pólen é que permite que o gameta masculino viaje sem a água. A gente vai ver que ele pode viajar pelo vento, ser disperso, é um pozinho bem pequenininho que é disperso pelo vento, e a gente vai ver que ele pode ser disperso por uma série de espécies animais. Os mais famosos, né, os que fazem mais isso, são os insetos, mas não são os únicos, a gente vai ver. Eu vou deixar isso aqui bem em aberto agora, porque a gente vai falar muito disso daqui de polinização, e mais quando a gente for falar de angiospermas. A gente vai ver que as gimnospermas, a polinização ocorre mais pelo vento mesmo. Os bichinhos não ajudam tanto. Ou até, no meu conhecimento, não ajudam nada, tá? Nas gimnospermas. As angiospermas, eles ajudam. Né? Mas polinização é uma das vantagens aí de você ter o grão de pólen. E semente. Espermatófitas produzem semente, né? A semente serve para a dispersão também, do mesmo jeito que os esporos que a gente já falou. Só que além disso, né, protegem o embrião e nutrem o embrião no seu desenvolvimento inicial. O esporo não faz isso. Você tem aí na estrutura da semente uma grande vantagem no desenvolvimento dessas plantas, né, que as plantas que a gente já viu não têm. Então, a gente vai ver que a semente, ou o embrião lá dentro da semente, ele pode permanecer viável por um longo, longo tempo. Vamos ver aqui. Né? Então, o esquema da semente, vou falar disso mais para frente, não se preocupem. Aqui. Então, as sementes elas podem resistir muito tempo esperando para germinar, esperando as condições ideais, para daí a plantinha, o embriãozinho ali dentro, começar a crescer. Né? Então aqui, ó, sementes achadas em tubas egípcias germinaram quando colocadas em ambientes adequados. E aqui outro exemplo, né? Uma semente de planta de tâmara de 2.000 anos. Os caras acharam essa semente no sítio arqueológico, se eu não me engano, um templo abandonado de Israel, alguma coisa assim. Está aqui a matéria, eu vou deixar para vocês aqui embaixo a matéria. Eles plantaram a semente de mais de 2.000 anos e nasceu ali a planta, nasceu o pé de tâmara ali, né? Ou seja, a semente ficou 2.000 anos lá só esperando a condição ideal para sobreviver. É uma estrutura fenomenal, né? É uma estrutura impressionante a semente. Daí o sucesso dessas plantas. Legal? Bom, tudo isso que eu falei de grão de pólen, polinização, semente, diz respeito a todas as plantas com semente, a todas as fanerógamas ou espermatófitas, né? Agora a gente entra no tópico, num grupo dessas plantas fanerógamas, que são as gimnospermas. Como eu falei alguns slides atrás, né? Hoje a gente vai falar desses caras, dessas plantas, e na próxima aula a gente vai falar das angiospermas, que são as plantas que têm semente, flor e fruto. Essas aqui que a gente vai entrar nelas agora, elas só têm semente. Não vão ter a flor e nem o fruto. Vamos ver quem são, vamos ver o que elas fazem da vida, né?
Vamos ver o que elas têm, que estruturas elas apresentam, que estruturas elas não apresentam. Mas eu já adianto, gimnosperma e angiosperma é tudo fanerógama. Todas essas características que eu falei até agora servem para as duas, servem para essas também. Então, pólen, crescimento secundário e semente, tanto gimnosperma quanto angiosperma vai ter. Legal? Beleza. Então, gimnospermas. Já falei um pouquinho delas também. Gimnio é nu, do grego ou latim, e esperma é semente. Né? Semente nua. Tem a semente, mas não tem a flor e nem o fruto. Obviamente, esses caras, essas plantas vão ter as estruturas que a gente falou nessa aula e as estruturas que a gente falou nas aulas anteriores. Vão ter o corpo dividido em raiz, caule e folha, né? Vão ter, não está aqui, mas vão ter estrutura de transporte de seiva, né? É óbvio, essas plantas têm aquele tronco espesso, são plantas grandes. Vão ter tanto o xilema quanto o floema que ajudam no transporte da seiva pelo corpo dessas plantas. Se não tivesse, com certeza não conseguiriam, desculpa, atingir o tamanho que elas atingem, né? Algumas das maiores plantas, ou as maiores plantas, desculpe, as maiores plantas do mundo pertencem a esse grupo. Tem vasos condutores de seiva. E tendo grão de pólen, não vão depender da água para a fecundação, para a reprodução. Legal? Principais características da gimnosperma. Gimnospermas. E quem são esses caras? Quem são essas plantas? A gente tem 4 grandes grupos que eu vou mostrar para vocês agora, sendo que um deles é, vamos dizer assim, não vou dizer que é mais importante, mas aqui para nosso estudo é o mais importante, que esse aqui são as coníferas, tá? As coníferas são os pinheiros. Pinheiro de Natal, né? Planta que cresce mais em clima frio e que aqui na nossa ilha não tem muito, mas que vocês conhecem. Se vir uma foto vocês vão conhecer, são as gimnospermas. Além dos pinheiros, temos as cicas, os ginkgos e as guinetófitas, que a gente vai ver agora. Então, a primeira planta é o ginkgo, ginkgófita, né? Elas têm essa folhinha aí bem característica. Se você vir algum dia um ginkgo, né? Você vai ver essa folha com esse formato, já sabe que é um ginkgo. Então esse cara aí é uma gimnosperma. Veja, é uma árvore grande, né? O ginkgo. Muitos de vocês com certeza nunca viram um pé de ginkgo. Eu digo isso porque eu mesmo vi muito poucas vezes, tá? Desculpa se eu estou pressupondo alguma coisa errada, mas eu acho que eu vi pouquíssimas vezes. Isso aqui não é uma planta comum no Brasil, ela não é brasileira, né? E ela é mais famosa por conta do ginkgo biloba, um remédio aí, né? Medicinal, tem funções medicinais, ou dizem que tem funções medicinais, eu não sei, que é o que torna o ginkgo mais famoso. Tem isso aí que se vende, tal, dizem que é milagroso, que cura tudo, etc e tal. Eu confesso que eu sou meio cético em relação às propriedades medicinais do ginkgo, né? Mas tá aí, é vendido e é por isso que torna essa planta famosa. Tem só uma espécie vivente de ginkgo, tá? Que é essa aí. Então é um grupo que tem só uma espécie de planta vivente. As outras todas espécies foram extintas, a gente conhece elas pelo registro fóssil. Então esse é o primeiro grupo de gimnospermas. É o ginkgo, são as ginkales. O segundo grupo, mais comum, esse sim eu tenho certeza de que muitos de vocês viram, talvez não tenham prestado atenção, mas já viram, que são as cicas, né? Geralmente essas plantas, elas são plantas o que? Ornamentais, tá? Elas são bonitinhas, tem essa cara, vamos dizer assim, arbustiva, né? E elas ficam bonitas. Então, aqui no condomínio aqui da frente, você tem no quintal umas plantas que são massicas, né? Se você for shopping, o pátio norte aí, se eu não me engano, no quintalzinho ali no canteirinho na frente do pátio norte, tô bem certo que tem umas cicas,
é muito comum por aqui ter essas plantas ornamentais. E elas têm essa cara, vamos de novo, mais uma imagem. Isso aí. Também são plantas o quê? Gimnospermas. Tem semente, mas não tem flor nem fruto. Isso aí é um close da estrutura reprodutiva das cicas, que acaba brotando à medida que o vegetal vai amadurecendo. Né? Elas têm essas folhas compostas, são bem rígidas, né? A folha, se você for tentar quebrar, você vê que ela é bem dura, bem resistente. E aqui a estrutura reprodutiva. Eu não vou entrar em detalhes disso hoje, porque senão a aula vai ficar muito mais longa do que ela deveria. Mas aqui tem várias imagens com esse close da estrutura reprodutiva, né? Essas folhas que vão conter a estrutura feminina e essas aí que vão conter a estrutura masculina. Então, se você vir uma cica com um negócio desse em cima, é porque ela está chegando na fase reprodutiva, tá? Tem mais imagens. Então, aqui mais umas imagens de cica, só para que vocês possam ver e ter certeza que vocês já viram isso aí em algum lugar, né? Então, como eu falei, tudo quanto é shopping, condomínio, lojinha, tem por frente umas plantas, essas são plantas bem legais. E são gimnospermas, né? São bem bonitinhas e tal. Tem estroquio, são plantas arbustivas, né? Geralmente não são muito altas, essa aqui até que tem um tronco. Parece uma palmeirinha baixinha, mas não é uma palmeira, é uma cica. Tá? E essas folhas compostas, geralmente tem os espinhos bem perto da base, aqui tem os espinhos, não tem erro. E essas folhas bem rígidas, bem duras, com certeza uma estratégia da planta para evitar herbivoria, para evitar que venha algum bicho e consuma. São as cicas, legal? Próximo grupo são as guinetófitas. Essas eu ouso dizer que vocês nunca viram. Se você já viu, meus parabéns, eu te invejo, porque eu nunca vi uma planta dessa. Só tem, acho que é África e Austrália que tem espécie disso aí, e também são essas duas espécies, é coisa de uma, duas espécies, são poucas plantas. Elas têm esse jeitão esquisito, né? Parece que tá uma planta morta aqui, mas ela não tá morta. É que a folha dela cresce continuamente, então a ponta da folha vai indo para longe, vai ressecando. Só que a folha continua crescendo aqui. Então essas plantas são muito esquisitas, né? Muito raras e são poucas espécies. O que vocês têm que saber delas? Que elas existem. E, sinceramente, eu acho que nem isso. É só curiosidades do mundo vegetal. A Velvitskia e a Ephedra são duas plantas guinetófitas. Tá bom? Pra gente, o mais importante, vem agora, são as coníferas, são os pinheiros. E a gente eu já começo mostrando o pinheiro, uma espécie nativa aqui do Brasil, apesar de que não tem muito aqui na nossa ilha, que que são as araucárias, né? Compõe aí um ecossistema brasileiro que é a mata de araucárias, também chamado de pinheiro do Paraná, né? É uma planta comum na região sul do Brasil, no Paraná. Né? Tem esse jeito, essa copa que parece meio invertida, é uma planta muito bonita, também é um pinheiro, também é uma gimnosperma. Esse aqui é um grupo mais diverso de gimnospermas, que são as coníferas. Vamos lá. Aqui, ó, o pinheiro do Paraná é uma espécie de conífera, um tipo de pinheiro, né? É uma gimnosperma. Essa aí é bem possível que vocês já tenham visto, porque, pessoal, mesmo que não é uma planta nativa daqui, o pessoal costuma plantar. Eu acho que eu nunca vi aqui, né? Mas mais para o sul do país é uma planta até que bastante comum, bem legal, bem bonita. E, sendo um pinheiro, pode crescer, né? Uma árvore grande. Né? Pode crescer aí a grandes tamanhos. Mais do pinheiro do Paraná. Deixa eu ver se tem mais outras. Aí. Sequoias também são da mesma família do pinheiro do Paraná, são coníferas. Essas sequoias cipestres são as maiores plantas que existem, algumas chegam a mais de 100 metros, né? São aquelas plantas que você vê imagens na internet, né? Aquela planta com aquele tronco que as pessoas precisam de um monte de gente para abraçar o tronco da árvore, que é enorme. São essas plantas, também são
gimnospermas. Essas espécies geralmente ocorrem em clima frio, geralmente ocorrem mais no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá. Tem uma diversidade legal dessas espécies. Também são gimnospermas, também são coníferas. Aqui, ó, que eu estou falando, a sequoia, a pessoinha, né? E as árvores bem grandonas aí. Podem atingir 100 metros de altura, 10 metros de diâmetro no tronco. Quer dizer, 10 metros o diâmetro da planta. Estão entre as maiores plantas que tem aí essas sequoias. Então, aqui os membros mais famosos aí do grupo das gimnospermas e do grupo das coníferas, que são os pinheiros, né? O pinheiro da araucária, o pinheiro do Paraná, desculpa, a araucária também é uma conífera, só que com um formatinho um pouco diferente, né? O nome conífera vem justamente do formato dessas plantas, forma de cone, com uma base maior, né? E um ápice pontudo, vamos dizer assim, como se fosse um cone. Então, o pinheiro é talvez a gimnosperma mais famosa que tem, são gimnospermas, tá? Esse grupo das coníferas, como eu já mencionei nos slides anteriores, é um grupo muito mais comum em locais de clima frio e locais de clima muito frio, bem frio mesmo. Então não é muito comum aqui na nossa ilha, né? Se a gente encontra um pinheiro aqui ou ali, porque foi plantado, foi trazido. Eu, por exemplo, lembro, o único lugar que eu lembro que tem um pinheirinho é no Shopping Tropical, né? Se vocês forem até lá, num dos jardinzinhos lá tem um pinheirinho, eu me lembro que tem, obviamente foi plantado ali, né? Não são espécies nativas. Essas espécies todas ficam em clima frio, mesmo a nossa espécie aqui do Brasil, que é a araucária, o pinheiro do Paraná, ocorre apenas na região sul, que é mais fria, né? Clima subtropical, quase temperado ali. Então essas plantas todas têm estratégias, têm adaptações para lidar com esse clima frio. Então a gente não tem muitas delas, acho que não tem nenhuma espécie nativa aqui de conífera. Mas acho que vocês conhecem, né? Pinheiros são bem comuns, são as gimnospermas aí mais famosas. Então essas são as gimnospermas, as coníferas, pinheiros, cipestres e araucária, né? O ginkgo, os guinetos lá, que é aquela coisa, tem uma espécie ou outra, e as cicas. As mais famosas são as cicas e as coníferas, são delas que a gente vai falar mais. Mas todos esses caras estão no grupo das gimnospermas e tem todas essas características que a gente já falou na aula. Legal? Ok, pessoal.